Terceiro setor, quais as entidades que compõem o terceiro setor, também chamadas de entidades paraestatais. Então, eu tenho aqui as entidades paraestatais, que significa ao lado do Estado, ou ainda entes de cooperação. Entes de cooperação. Que entidades são essas que compõem o chamado terceiro setor? Nós temos as organizações sociais, as entidades de apoio, os serviços sociais autônomos e temos as chamadas organizações da sociedade civil de interesse público ou OCIP. Então, o que significa? Essa expressão significa ao lado de, né? Então, ao lado do Estado. Esse termo foi empregado pela primeira vez no direito italiano através de um decreto, que é o Decreto-Lei de 1924, e indica a existência de certos entes paraestatais ao lado das autarquias. Então, essa que foi a ideia. É como se nós tivéssemos aqui o primeiro setor. Quem faz parte do primeiro setor é o Estado. O primeiro setor é o Estado, que a finalidade é prestar serviços públicos, é buscar o interesse público, é buscar o chamado bem comum, né? Então, esse é o primeiro setor, buscar o bem comum. O segundo setor, quem que é? É o mercado. Então, nós estamos falando de todas aquelas atividades que pertencem à iniciativa privada e que tem a finalidade de lucro. Então, eu tenho o objetivo aqui. Qual que é o objetivo? Lucro. Esse é o objetivo. E, por fim, o terceiro setor, que são essas entidades que nós vamos pontuar aqui e que tem várias características. É o que nós vamos estudar. Licínia, e quais são, então, as características desse terceiro setor? Então, o que eu posso pontuar de características? Essas entidades, elas desempenham, essa que nós vimos, né, no slide anterior, elas desempenham serviços considerados serviços não exclusivos do Estado. Desempenham serviços não exclusivos do Estado. Que mais, né? Estão, portanto, em colaboração com o Estado. E tem por escopo a busca de um fim público. Por quê? Elas querem buscar um fim público porque as atividades por elas desempenhadas, são atividades de interesse público. Por exemplo, entidades de amparo aos hipossuficientes, assistência social, formação profissional. Todavia, são entidades sem fins lucrativos. E essa característica é uma das mais importantes. É uma característica que nas provas, qualquer prova, concurso que você vá fazer, você encontra essa característica como um divisor de águas. Como assim, Licínia, é um divisor de águas? Com essa informação, você já consegue eliminar várias hipóteses, você consegue eliminar várias alternativas ali só com essa característica. Ainda são entidades que são fomentadas por parte do Estado. Então, são entidades que são fomentadas por parte do Estado, são incentivadas por parte do Estado, além de serem controladas pela própria administração pública, né? Então, existe aí um controle tanto por parte da administração pública quanto por parte do Tribunal de Contas. Ah, Licínia, tá, mas então uma característica marcante é essa história dessas entidades serem fomentadas pelo Estado. Para receber esse fomento, esse incentivo, essas entidades precisam atender certos requisitos que estão previstos em lei. Por isso que eu tenho uma lei cuidando dessas entidades.
elas têm um regime jurídico predominantemente de direito privado, derrogado parcialmente por normas de direito público. Então, se você falar das organizações sociais, eu tenho um regramento ali disciplinando, das OCIPs, eu também tenho toda uma normação para as organizações da sociedade civil de interesse público, a mesma coisa ocorrendo para as entidades de apoio e para os serviços sociais autônomos. E aí o desafio qual que é? Estudar cada um deles e qual o regramento para cada um deles, as características para cada um deles. Na nossa aula de hoje eu quero avançar com você para esse ponto aqui, olha lá. Eu tenho aqui um aprofundamento para essas entidades do chamado Sistema S, né? E aí aqui eu tenho a lista, por exemplo, SENAC, SESI, SENAI, e uma decisão que foi tomada no recurso extraordinário 789-874. Então, essa decisão, né, que são as entidades do Sistema S, e aí, portanto, nós estamos falando aqui dos serviços sociais autônomos, foi decidido pelo STF, tema 569 de repercussão geral, foi uma decisão de setembro de 2014, que o STF entendeu que essas entidades não estão obrigadas a realizar concursos públicos. Então, as entidades dos serviços sociais autônomos, né, integrantes do denominado Sistema S, não estão submetidos à exigência constitucional de concurso público, não precisam obedecer o disposto lá do artigo 37, inciso 2 da Constituição. É, portanto, uma exceção constitucional ao concurso. E sobre essas entidades, os chamados serviços sociais autônomos, o que você tem que saber? Olha só. Então, serviços sociais autônomos, nós temos aí uma primeira característica, que são pessoas jurídicas de direito privado, que foram criadas por lei, atuam sem submissão à administração, mas, portanto, seus atos não se caracterizam como uma manifestação da atuação do Estado. Mas são entidades que, por sua vez, buscam o atendimento, olha só, o atendimento de necessidades assistenciais e educacionais. Atendimento de necessidades assistenciais e educacionais. Tudo bem? Então, são algumas características aí importantes dessas entidades. Para uma outra oportunidade, nós vamos diferenciar as demais entidades. Então, aqui sobre os serviços sociais autônomos, esse era um ponto bem importante. Acredito que para as próximas provas, se cair alguma coisa sobre serviço social autônomo, vai ser exatamente esse caso que eu comentei com vocês do recurso extraordinário 789-874, com repercussão geral. Lembrando que no meu site, em quiz, tem um banco de questões com milhares de questões para você treinar e escolher de acordo com a carreira que você quer e de acordo com a disciplina que você almeja. Qual que é a grande dica para você? Eu gostaria que você entrasse lá e aí você vai resolver, vai ler o enunciado da questão. Lê o enunciado, assinala qualquer coisa das alternativas, sem ter lido. Então, você chuta lá a letra C. Aí, você dá lá o responder, o que acontece? O sistema, ele vai deixar verde a alternativa correta e vermelho a errada. Então, se você assinalar, né, uma letra C e a correta for a B, ela vai ficar verdinha a correta. Você só vai ler, para otimizar o tempo, o enunciado e a alternativa que ficou verde, ignorando as demais. Por quê? Porque é lixo. As informações incorretas você não precisa memorizar e nem perder o seu tempo lendo. Quando você quer revisar conteúdo, faça dessa forma. Entre lá no licinearossi.com.br. Entrou no licinearossi.com.br, vai na parte de quiz.
Seleciona a carreira e a disciplina que você quer. Veja o banco de questões, leia o enunciado, chuta qualquer coisa como alternativa sem ler, não precisa ler, só assinala qualquer coisa. Bota lá responder e aí a que ficar verde é a que você vai ler. Então você vai ler passo 1, o enunciado, passo 2, a que ficou correta, passa para a próxima. Você vai conseguir avançar muito nos seus estudos dessa forma. Um beijo grande no seu coração, avise seus amigos, fale para os seus amigos também conhecerem ali o quiz e me ajude aí na divulgação do meu trabalho. Um beijo grande no seu coração, fique com Deus.